Gênesis capítulo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este respondeu-lhe: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Mais uma vez, curvemos as nossas frontes e vamos orar a Deus. Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque se estamos aqui é pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a tua palavra, porque não é a palavra que o homem há de entregar, mas é a palavra que o Senhor tem preparado na eternidade para aqueles que a querem ouvir, para aqueles que te amam, para aqueles que sabem o quanto precisam do Senhor. E cada um de nós, nesta noite, confessamos com os nossos lábios: nós precisamos de Ti, Senhor. Se faça presente aqui, continue conosco, presente o Senhor já está. Continue falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou por meio dos louvores. Essa é a nossa oração, te agradecendo em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, nós, ao longo deste mês, tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus direcionada às famílias. Por isso, nosso tema de hoje, se puderem colocar, está relacionado à família, mas um assunto em especial que trata-se da confiança
e a adoração a Deus em qualquer circunstância. Não é só nos momentos bons, não é só nos momentos de alegria, mas a família da fé, como foi a família de Abraão, ela deve estar confiante, adorando a Deus em qualquer circunstância. É isso que Deus quer para a sua família nesta noite também. É isso que Deus quer reforçar aos nossos corações, para que nós entendamos o verdadeiro propósito de Deus em relação às famílias. E, meus amados, nós sabemos muito bem, todos nós, de jovens, adolescentes, jovens e adultos, como está o mundo hoje. O que o adversário das nossas almas quer fazer e tem feito para tentar destruir as famílias. Não é em vão que Deus quis tratar conosco sobre esse assunto, porque é necessário que a cada dia nós venhamos renovar a nossa fé e a nossa confiança em Deus e orar pelas nossas famílias. É necessário que nós entendamos, como disse, o quanto é importante uma família para Deus. E eu quero aqui que os irmãos meditassem também numa frase. Se as famílias fracassarem, toda a sociedade vai fracassar. Se as famílias fracassarem, toda a sociedade há de fracassar. O que sustenta este mundo ainda, além do Espírito Santo de Deus, além da igreja, são as famílias. As famílias da fé, o que nós acabamos de cantar aqui. E nós não cantamos simplesmente para agradar a um ou ao outro, nós cantamos para agradar a Deus, expressando a Deus o como é importante vivermos em família, vivermos em união, mesmo diante das dificuldades. Nós lemos um texto aqui, um pouco grande, 19 versículos, contando a história de Abraão. Mais uma das histórias de Abraão, porque foram muitas as experiências que Abraão teve com Deus. Mas essa certamente foi a que mais marcou a vida desse homem. Tem experiências, meus irmãos, que marcam as nossas vidas enquanto nós aqui vivermos. Tem experiências que vão marcar a sua vida, que vão marcar a minha vida, enquanto nós existirmos aqui nessa terra. Todo cristão verdadeiro, não é uma frase clichê não, porque está na palavra, mas todo cristão verdadeiro, ele tem que saber, ou pelo menos ele deveria saber, que a família é um projeto de Deus. Nós ouvimos muito isso no meio evangélico. Família é um projeto de Deus. E é mesmo. Mas o que eu tenho feito para preservar a minha família na presença do Senhor? O que eu tenho feito para honrar a Deus naquilo que Ele me concedeu como herança, que são os meus filhos? Todo cristão verdadeiro precisa não só saber, mas colocar em prática também na sua vida. Viver a palavra de Deus, meus irmãos, não da boca para fora, mas viver como forma de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse assunto é um assunto extremamente importante para nós como igreja. Igreja de Cristo. E não só nos atermos à família em si, mas nos atermos àquilo que acontece também no seio familiar, na vida de cada um, que diz respeito à aprovação, confiança, fé e adoração. Isso é muito importante. Família, nós temos o privilégio de pertencer a uma. Pode não ser a melhor família muitas vezes, mas é a família que Deus lhe deu.
É a família que Deus me deu. E cabe a mim orar e pedir a Deus que essa família cada vez mais se comporte, se porte como uma família da fé. Uma família que busca, que adora a Deus, que confia em Deus. Provação, eu acho que se fizermos uma enquete aqui, qual vida que não está passando por uma provação, acho que pelo menos a grande maioria vai levantar as suas mãos e dizer, eu estou passando uma grande provação. E quando nós falamos grande provação, irmãos, eu queria destacar que a grande provação é aquela que dói no seu coração. Aos olhos de outro pode parecer pequena. Não, isso não é nada. Mas a que você está passando, só você sabe. Só você sabe onde é que está doendo. Você e Deus. Porque Deus permitiu que você passasse por ela. E se você não está passando, sinto muito lhe dizer, você ainda vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E por que não dizer glória a Deus por isso? Ninguém quer passar provação. Ninguém quer viver na luta. Mas muitas vezes essas lutas, essas provações são necessárias para que possamos crescer na presença do Senhor. Para que possamos dar frutos, frutos bons, frutos dignos de arrependimento. E quanto mais o servo é provado, mais ele dá o testemunho. Sexta-feira nós tivemos uma reunião do pequeno grupo, os pastores, presbíteros e famílias, esposas, e nós falávamos sobre isso. É como Jesus Cristo foi moído, e ele é comparado muitas vezes à mirra. A mirra é uma flor que quanto mais você a esmaga, mais ela exala o bom perfume. Fizeram isso com Cristo na cruz, e Cristo exalou o bom perfume. Nós também, quando formos provados, nós precisamos entender que dali sairá o bom perfume de Cristo. Isso servirá como testemunho, além do seu crescimento, do meu crescimento, servirá como testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja Deus. O texto, ele retrata o quanto Abraão foi um homem de fé. Versículos 1 e 2, vou repetir aqui, diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e Abraão lhe respondeu, eis-me aqui. E imediatamente Abraão deu resposta ao Senhor, estou aqui, Senhor, estou pronto. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus pediu a Abraão o bem mais precioso que ele tinha sobre a terra. Abraão já demonstrou grande fé quando Deus se revelou a ele e o ordenou que saísse da sua terra, do meio da sua parentela e fosse para uma terra onde Deus haveria de mostrá-lo. Já demonstrou ali grande fé no Senhor. Porque a palavra muito nos ensina sobre fé. Abraão não sabia qual terra ele haveria de habitar. Mas como diz a palavra lá em Hebreus, salvo engano, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Abraão não sabia o que estava esperando, mas ele teve fé e creu. E ele obedeceu à voz do Senhor. Mas aqui Deus pede a ele agora uma nova prova de fé. E como dissemos, pediu a ele aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida, que era o seu filho, o seu único filho. Mas nós podemos pensar assim, mas Abraão tinha outro filho, chamado Ismael. Mas Ismael era filho, fruto de um pecado, fora da orientação de Deus, fora daquilo que era o plano de Deus. Ismael não era fruto da promessa, Isaque era o fruto da promessa. Isaque foi concebido por Sara, legítima esposa de Abraão. Então, por isso que Deus se refere a seu filho, o seu único filho, aquele a quem tu amas.
Embora Abraão não tenha duvidado, certamente seu coração muito se angustiou com esse pedido. Não temos dúvidas disso, irmãos. Por mais fé que tenhamos, às vezes Deus nos coloca à prova, e essas provas, elas doem muito. Elas doem muito. Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na vida pessoal. Deus requer de nós muitas coisas, por muitas vezes, e que quase que dilaceram os nossos corações. Só quem já passou por prova ou está passando sabe o que eu estou falando. Mas elas são necessárias. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender que procede de Deus, crer, confiar no Senhor. Mas ainda que não entendamos, que possamos adorar o seu nome como Abraão fez. Abraão obedeceu prontamente, sem qualquer questionamento. Esse acontecimento, ele reafirma muitos aspectos das promessas de Deus na vida de Abraão, desde que havia tirado lá da terra, de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Esse fato, ele encerra e consolida a luta de fé de Abraão por mais de 25 anos, desde que Deus o havia tirado da terra dos seus pais. E ela não deixa qualquer dúvida acerca dessa fé genuína que Abraão demonstrou. O texto que nós lemos não trata nada a respeito de Sara, trata de Abraão e seu filho Isaque. Mas não deixa de trazer no seu contexto a família de Abraão como um todo, porque Sara está inserida de maneira muito importante no seio familiar. E nós podemos dizer que houve muitos momentos de falhas em Sara, em Abraão, quando quiseram dar uma forcinha a Deus. Aí nós trazemos aqui, às vezes, as lutas, as provas que vêm, mas não são provas que muitas vezes Deus nos dá. Às vezes tem provações ou lutas que nós mesmos procuramos. Porque às vezes a gente quer se antecipar a Deus, quer dar a chamada forcinha para Deus. Deus não precisa de força. Tudo de Deus acontece no tempo certo. A palavra nos diz que não cai um cabelo, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que seja da vontade do Senhor. Tudo está divinamente traçado por Deus na eternidade. O nosso deitar e o nosso levantar, o nosso nascimento e a nossa partida, tudo já foi designado por Deus. Então, as famílias possuem falhas, como a família de Abraão também possuiu. Nós vimos as falhas. Abraão, quando disse para Abimeleque que Sara não era sua esposa, que era sua irmã, Sara concordou com aquilo, não é? Quando Deus revelou a Sara que ela teria um filho, ela sendo estéril, avançada em idade, Sara riu. São falhas, mas nós devemos agradecer a Deus que Deus muitas vezes releva essas falhas, senão nós nem aqui estaríamos nessa noite. Porque, irmãos, estamos aqui é pela graça do Senhor. Se estamos aqui é porque Deus acredita em nós, Deus acredita na nossa família, Deus tem visto a nossa fé. Deus tem visto a nossa fé. Como Deus havia confirmado que Isaque era o legítimo herdeiro de Abraão, portador das promessas, e por quem a descendência viria, como Deus tinha confirmado esta bênção, Abraão creu. A Bíblia não diz que Abraão sofreu ou deixou de sofrer, mas nós entendemos que como ser humano ele sofreu sim. Certamente ele se angustiou, até Jesus Cristo à beira da crucificação, angustiou. Quanto mais Abraão, ainda que considerado o pai da fé. Então, nós podemos entender que quando Deus tem uma promessa nas nossas vidas, é promessa feita por Deus, irmãos, não é promessa feita por homens. Promessas feitas por Deus.
Deus jamais deixará de cumpri-las, louvado seja o seu nome. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, nos diz a palavra. Então, quando Deus nos colocar à prova, assim como colocou Abraão, quando nos pedir algo que é muito importante aos nossos olhos, irmãos, creiamos nas promessas de Deus, creiamos na sua palavra, creiamos no seu poder. E quando nós falamos isso, nós precisamos entender uma coisa. Deus é soberano para poder mudar a nossa história. Se muitas vezes você acha que Deus não se preocupa com você, você está indo por um caminho que vai te conduzir a uma grande perda, seja ela física e espiritual, lembre-se, Deus é soberano para mudar a sua história. Deus concedeu a Abraão grandes bênçãos em razão da sua fidelidade, de estar pronto para ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Nós vimos aqui claramente o teste final que Deus submete a Abraão. Deus ordena o sacrifício do seu filho, o único filho. Um episódio que aconteceu ali mais ou menos, no mínimo 13 anos após aquela aliança com Abimeleque, a qual me referi. Que após Abimeleque tomar conhecimento que Sara era esposa de Abraão, depois eles fazem ali uma aliança. Após esse episódio, 13 anos aproximadamente, acontece o pedido que Deus fez a Abraão. Isaac tinha idade suficiente para compreender aquilo que o seu pai lhe havia dito. Isaac tinha cerca de 16 anos de idade, assim sugerem algumas pessoas que estudam profundamente a palavra do Senhor, entre 16 e 17 anos de idade, quando esse episódio também aconteceu. Foi aproximadamente também 13 anos após o seu desmame, aquele episódio que nós ouvimos nas mensagens do domingo passado, onde havia uma festa ali e Ismael zomba de Isaac, ele ri de Isaac. Então foi aproximadamente 13 anos após esse episódio. Quando Deus chama Abraão pelo nome, Abraão não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ou o que viria a acontecer. Mas ele prontamente, como dissemos, eis-me aqui, Senhor. Ele se colocou à inteira disposição de Deus. Ele estava totalmente pronto para ouvir a sua voz poderosa. E aí, cabe a nós entendermos uma coisa: quando Deus te chamar, não resista. Não resista, esteja pronto para ouvir a poderosa voz de Deus falar ao seu coração. Quando Deus te chamar para uma bênção, venha sorrindo, glorificando a Deus. Mas quando Deus te chamar para uma provação, para passar por uma luta, também glorifique o Senhor, com a mesma alegria. Porque Deus não vai te chamar para uma provação para você ser envergonhado. Deus vai te chamar para que o nome dele seja glorificado em sua vida. Deus vai te chamar para que ao final você olhe para ele e fale: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou sucumbir. E Deus não deixa os seus filhos sucumbirem. Deus nunca deixou um filho seu sucumbir. Deus não desiste de nós. Deus nunca vai desistir de nós, porque o preço que Jesus pagou foi muito alto. Ele pagou com a sua vida, para te dar e para me dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso que Deus pediu a Abraão era algo inusitado, diferente de todas as coisas. Era um teste. E muitas vezes nesses testes que Deus nos dá, não são testes para nos tentar ao pecado, não. São provações para nos fortalecer e nos aprovar.
não são testes, porque às vezes as pessoas confundem, né? Tentação não é Deus que nos tenta. Ele nos coloca à prova. A tentação é o diabo, mas se estivermos firmes na presença do Senhor, Ele nos honra, Ele nos protege, Ele nos preserva e impede que o tentador coloque suas mãos malignas sobre as nossas vidas. Ele não nos tenta para nos fazer infringir a sua lei. Jamais o Senhor fará isso. Mas Ele vai sim nos provar sempre, para que nós nos lembremos de quem é Deus. Se estivesse tudo bem nas nossas vidas, se nós não tivéssemos prova nenhuma neste mundo, certamente nós esqueceríamos de Deus. Ou uma vez ou outra viríamos a nos lembrar dele. Irmãos, não tem outra forma de estarmos mais juntos de Deus do que quando nós estamos sendo provados. É quando nós choramos diante do Senhor, nós nos colocamos aos seus pés como pobres e necessitados. E eu falo que é algo assim muito gostoso, mas é custoso. É gostoso estar aos pés de Deus, derramando lágrimas diante dEle, pedindo misericórdia, implorando, suplicando. Mas é custoso porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Essa carne, ela é fraca. Mas mesmo assim Deus nos ama, louvado seja o seu nome. Mesmo assim o Senhor nos ama. E aí Ele nos testa por vários motivos. Mas todos eles são para o nosso benefício. E as provas pelas quais passamos, elas manifestam o verdadeiro estado do nosso coração e servem para testemunhar ao mundo e para testemunhar para a igreja do que Deus tem feito conosco e por nós. Servem para que aprendamos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Conforme nós sabemos, Abraão já havia sido justificado, né? Tinha sido justificado. Mas qual era a evidência? Qual era a evidência e o fruto dessa fé que o justificou? Qual era a evidência? Ele amava a Deus mais do que qualquer outra coisa? Ele confiaria e obedeceria a Deus até o fim? A ordem de Deus a Abraão foi para pegar o seu filho. Deus poderia ter mandado Abraão pegar um cordeiro e levar para o sacrifício, para ser oferecido em holocausto. Mas Deus pediu o seu único filho. Essa foi a evidência. Essa foi a evidência do fruto da fé de Abraão, a grande evidência. Porque hoje, quando nós ouvimos falar de Abraão, não tem como, quem conhece a palavra, não tem como nós falarmos ou ouvir falar de Abraão sem aliar a essa passagem da Bíblia, quando ele oferece seu filho em sacrifício a Deus. Por isso que Deus pediu o filho a Abraão, para que a fé dele fosse evidenciada nesse episódio, porque era aquilo que ele mais amava, irmãos. E ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que havia uma promessa sobre a vida de Isaac. E Abraão também entendeu que ainda que Isaac morresse, haveria uma solução da parte de Deus. E Abraão sai caminhando em direção ao lugar que Deus haveria de mostrar, seria em Moriá, mas qual local ali Deus ainda não havia falado com Abraão. E no verso 4, a palavra nos diz que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão levaria cerca de 3 a 4 dias para chegar até aquele local. Seria uma viagem extremamente desgastante, cerca de 70 quilômetros que ele percorreria, irmãos. Imagine os irmãos andar a pé, 70 quilômetros, 3, 4 dias de caminhada. Certamente Abraão teve muito tempo para pensar
no pedido que Deus lhe havia feito. Ele prontamente aceitou, ele prontamente obedeceu, mas ele teve tempo suficiente para meditar naquilo que Deus haveria de lhe fazer, haveria de fazer ao seu filho. Ele simplesmente creu e obedeceu. Era uma prova muito pesada para ele, mas ele obedeceu a Deus. E isso foi muito importante na história da redenção. Esse ato, esse gesto de Abraão foi importante, sim, na história da redenção. Porque Deus depois disse a ele, olha, em ti serão benditas todas as nações. A prova era proporcional à importância que Abraão tinha para Deus. Ainda que, por mais insignificante que nós sejamos, nós somos importantes para Deus. E qual é a prova disso? É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que deu a sua vida para morrer em meu lugar e em seu lugar, louvado seja o Senhor. Essa prova era proporcional à importância de Abraão no plano de redenção de Deus. Às vezes a prova que você está passando, que eu estou passando, é uma prova proporcional à importância que nós temos para Deus, para o plano de Deus na redenção. Sabe por quê, irmãos? Quando nós falamos aqui de família, se você está passando uma luta, uma dificuldade, a família sofre junto. E às vezes você tem no meio da sua família pessoas ainda não crentes. E quando virem o seu comportamento, a sua fé, a sua confiança, a sua obediência a Deus, essas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Então eu pergunto, valeu ou não valeu a pena passar pela prova? Para alcançar uma vida? Para cumprir o propósito de Deus? Vale a pena. Vai valer a pena. Saiba que a prova que você passar, que você estiver passando, ao final você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Quando você vira um familiar seu que estava perdido, tinha perdido o temor a Deus, estava andando por caminhos que não glorificam ao Senhor, essa vida voltar, porque viu em você uma pessoa que ouviu a voz de Deus e que prontamente obedeceu, você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Abraão, ele estava disposto a obedecer e a confiar em Deus em qualquer provação. Verso 5. Então disse Abraão aos seus servos, esperai aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá. E aqui fica algo importante registrado, meus irmãos. Abraão para e fala com os seus servos, esperem aqui, fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, olha mais uma prova maravilhosa da fé de Abraão. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que homem de fé, né? Ah, Senhor, como queríamos ter uma fé assim como a de Abraão. Como seria maravilhoso se tivéssemos uma fé como essa de Abraão. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Meus amados, tem provas que nós precisamos passar sozinhos. Não adianta a gente trazer ninguém conosco. Cada prova tem sua peculiaridade. Deus prova cada um de forma diferenciada, à medida que suportamos. Deus não nos dá provas que não podemos suportar, como disse antes, para sermos envergonhados. Deus nos dá prova, as quais suportamos e pelas quais o nome dele é engrandecido, é louvado, é glorificado. Mas nós precisamos, às vezes, passar por essas provações sozinhos. Abraão foi sozinho com Isaac para lá, passando a sua luta, sua prova, sem saber o que haveria de acontecer, mas disposto a cumprir aquilo que Deus havia determinado para a sua vida.
Mas ele disse uma coisa: havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Aí, quando você passar pela prova, quando você receber de Deus a vitória, não pelo seu mérito, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, você vai voltar e vai glorificar com os seus aquilo que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é certo isso. É certo. A palavra diz isso. Você vai passar a prova sozinho? Vai. Mas você vai adorar e você vai reunir os seus familiares, você vai reunir a igreja e vai louvar e bendizer ao Senhor, porque lá na prova você adorou também. Lá na prova você adorou também. É de extrema importância que o servo de Deus saiba adorar ao Senhor nas provações. E tem provações que é só você mesmo e Deus é que sabem. Mais ninguém. Só você e Deus. Tem prova, tem luta, só você e Deus e mais ninguém. Detalhe: Deus livrou Abraão da prova? Não. Deus deixou Abraão passar pela prova. Deus livrou Abraão na prova. Deus não vai te livrar da prova. Deus não vai te livrar da fornalha de fogo. Ele vai te livrar na prova e vai te livrar na fornalha. Louvado seja o Senhor. Ele não vai te tirar do deserto. Ele vai te livrar no deserto. Havendo adorado, você vai voltar para glorificar ao Senhor com os seus. Foi isso que Deus fez com Abraão. Eu vou lá adorar. Eu vou lá na prova adorar. E adorando, eu vou transformar a minha angústia em louvor a Deus. Com alegria, eu vou transformar essa tragédia que se abateu em regozijo na presença do Senhor. Ele confiou em Deus em todo o tempo. Teve fé suficiente para dizer aos seus servos que iriam adorar na provação e depois voltaria com o seu filho vivo. Ele estava certo que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, e Isaac era filho da promessa. Meus irmãos, nós devemos não só viver na fé, mas é importante uma coisa, que nós morramos na fé. Quando Deus nos tirar deste mundo, que possamos partir daqui também na fé. Com a nossa fé fortalecida, com a fé que nos faz enxergar uma eternidade com Deus. Uma fé que nos faz desejar estar com o Senhor. Então nós devemos viver e também morrer na fé, sempre honrando a Deus. E como é que eu honro a Deus? É glorificando o seu nome em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Como disse Hebreus 11, verso 1, fala sobre isso, sobre a nossa fé. Além da história de Abraão, que foi aqui destacado como o pai da fé, um texto que também sempre nos remete a essa fé poderosa, essa fé que vem de Deus, é Hebreus 11, 1, que fala: a fé, eu vou repetir o que eu havia dito no início, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Eu citei em outra versão: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aqui está até mais fácil de entender. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão afirmou com toda a fé e confiança que ele e Isaac voltariam após adorarem a Deus. Pois ele creu que ainda que Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E isso ficou registrado lá em Hebreus também no capítulo 11, verso 19, que diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, que maravilha! Que maravilha da parte de Deus poder ressuscitar aquele que morreu.
vou citar um exemplo aqui da Bíblia, de ressurreição, fora a ressurreição de Jesus Cristo, mas que Jesus operou. Pastor Joás, me ajude aí se eu falhar em algum ponto. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou a filha de Jairo. 3 ressurreições milagrosas da parte de Deus, operadas pelo seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. A palavra também nos diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte, lança-te daqui para lá, e esse monte, ele obedeceria. Nós não temos essa fé. Tentem imaginar um grão de mostarda. Para quem não conhece a mostarda, então tente imaginar um grãozinho de pimenta do reino. A mostarda, o grão de mostarda é menor ainda. Nós não temos essa fé, irmãos. Mas precisamos ter a fé de que Deus há de nos ressuscitar. Quando partirmos desse mundo, nós vamos ser ressuscitados, nossos corpos transformados, estaremos com Ele na eternidade, louvado seja o seu nome. Abraão sabia que se Isaque fosse imolado, se ele fosse realmente morto, irmãos, olha só, não era uma morte qualquer não, o holocausto era algo muito custoso de se ver. O sacrifício do animal era degola, depois lançado ali ao fogo, queimado. Era algo muito triste de se ver. Mas Abraão não estava preocupado com isso não. Abraão não estava preocupado com a luta que viria. Ele estava certo do livramento e da bênção daquele que requereu dele esse sacrifício. Então, quando Deus te chamar à prova, não se preocupe como ela será. Com o tamanho, com a dificuldade, não se preocupe. Preocupe-se em louvar a Deus que pode te livrar na prova. O Monte Moriá, aqui eu vou fazer uma explanação bem breve. Lá em Moriá, onde Deus levou Abraão, o monte ali, é o mesmo monte, onde alguns séculos depois, alguns séculos mais tarde, Salomão construiria o templo. Isso está registrado lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 3, capítulo 3, verso 1, diz assim, sobre o Monte Moriá, Salomão construiu o templo. E alguns estudiosos dizem até que foi nesse mesmo monte, aí são estudos, que Jesus Cristo também ofereceu a sua vida em sacrifício por você e por mim. Mesma região, a antiga Jebus, a cidade dos Jebuseus, que quando Davi tomou aquela cidade, transformou ou trouxe seu nome de volta como Jerusalém. Então foi lá em Jerusalém, no Monte Moriá, estudiosos afirmam que onde Isaque seria sacrificado, onde o templo foi construído, o lugar onde Jesus deu a sua vida por nós. Então é importante nós compreendermos que Abraão precisava passar por isso para que ficasse registrado definitivamente a sua fé em Deus. Deus queria ver se ele amava, primeiro, mais a seu pai. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão obedeceu e saiu. E Deus também queria saber se Abraão amava mais a seu filho, tanto que o pediu em sacrifício. E Abraão demonstrou a Deus que ele estava disposto a tudo por amor a ele, ao Senhor. Largou seu pai, a sua parentela, ofereceu seu filho em sacrifício, mas no último momento, o grande livramento veio da parte de Deus, quando o Senhor brada e diz, Abraão, não faças isso ao seu filho, não o imoles. Porque Deus havia providenciado já o cordeiro, substituindo assim a morte de Isaque pela morte desse cordeiro. Então Abraão demonstra a Deus o quanto ele o amava. E às vezes Deus quer isso de nós também. Qual é o tamanho do nosso amor pelo Senhor?
quando nós estamos bem, quando tudo vai bem, é muito fácil nós dizermos que amamos a Deus, não é? É muito fácil, é natural, irmãos. Mas nós precisamos mostrar isso para o Senhor, é quando Ele nos coloca à prova, é quando Ele nos testa. Se nós o amamos de verdade, nós vamos suportar a provação e vamos adorá-lo, e vamos bendizê-lo, e vamos honrá-lo. Então, adorar a Deus tem que ser em qualquer situação. Adorar a Deus quando tudo vai bem, vou repetir para que isso fique bem gravado, é fácil. Mas a verdadeira fé demonstrada em meio à provação é quando nós a aceitamos e o adoramos e nele depositamos a nossa confiança. E nós vemos isso não só na vida de Abraão, nós vemos esse exemplo também na vida de José, na vida de Daniel, na vida de Jó. São vários personagens que deixaram o seu nome na história, que foram pessoas que realmente amaram a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, Abraão creu na provisão divina, pois Deus nunca falha. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E quando o crente em Jesus, ele vive pela fé, ele mostra às pessoas a sua fidelidade a Deus. Quando você vive pela fé, você mostra ao mundo, você mostra às pessoas a sua fidelidade ao Senhor. A família de Abraão saiu fortalecida dessa prova, porque ele não sofreu sozinho. Isaac viu toda aquela cena, toda aquela situação, sofreu. Sara, certamente, ao tomar conhecimento, ainda que visse o seu filho ali vivo, ela também deve ter se angustiado por alguns momentos. Mas a família de Abraão saiu fortalecida e transformada diante de toda essa situação, mediante a fé e a obediência desse homem. Então, se Deus não poupou nem seu filho, quanto mais a Abraão, quanto mais a qualquer um de nós.